Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos no 17º domingo do tempo comum. No Evangelho de hoje, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro e uma pérola preciosa. Conta que um homem, ao encontrá-los, corre e vende tudo que tem para comprar esse tesouro e essa pérola. Quis nos dar a entender que assim também nós devemos entender que o reino dos céus é de um valor imensurável e não podemos deixar de lutar para adquirir esse tesouro, renunciando aos prazeres que o mundo nos oferece. Vamos à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus tinha uma forma própria de pregar a palavra de Deus. Sua mensagem tinha que ser entendida pelo público que ele sabia que acolheria bem seus ensinamentos. São eles os pobres, os sem cultura, sem entendimento da lei, os aleijados, os leprosos, os cegos, aquelas pessoas que eram consideradas pelos sábios da época como os sem cultura, não conheciam a lei, eram sem dignidade. Mas a mensagem de Jesus se adequava para atingir o coração justamente dessas pessoas em particular, através da utilização de parábolas, pois assim eles entenderiam a mensagem e a acolheriam de bom grado. Utilizar parábolas era como desenhar o assunto que Jesus abordava. Dessa forma, o povo entendia e amava a forma como Jesus ensinava, porque eles se viam como receptor da mensagem, sabiam que Jesus falava para eles. E o mais interessante é que as parábolas de Jesus, na maioria das vezes, não eram entendidas pelos fariseus e doutores da lei, os sábios. Na realidade, a forma como Jesus ensinava os deixava confusos e a palavra anunciada não alcançava o coração deles e por isso eles não se convertiam. Não que Jesus não tivesse a intenção de alcançar o coração deles. Eles não entendiam por causa da arrogância em se acharem mais merecedores das graças de Deus que o povo sofrido de Israel. Na primeira leitura deste domingo, Salomão pede sabedoria a Deus para governar o povo hebreu, e isso agradou a Deus.
Então, o que faltou aos sábios da época de Jesus foi pedir a Deus sabedoria para entender as palavras de Jesus, sua mensagem. Nas parábolas do Evangelho que acabamos de ler, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido e com uma pérola preciosa. Que comparação mais propícia! O reino dos céus é a maior prova de amor que Deus tem por nós. É Ele demonstrando que nos ama e quer nos ter ao seu lado pela eternidade. A atitude daqueles que encontram o tesouro e a pérola demonstra o entusiasmo e o empenho deles de fazer o possível para adquirir esse tesouro. Assim também nós devemos nos empenhar em adquirir o tesouro que Jesus nos oferece. Caríssimos irmãos e irmãs, o grau de importância que Jesus está dando ao reino dos céus é para nos fazer entender que nós devemos nos desfazer de tudo aquilo que pode nos levar a não adquirir esse reino. O reino dos céus é tão importante porque lá será a pátria, o lar, a morada eterna que Deus preparou para todos os seus filhos que o amam e querem passar a eternidade ao seu lado. Mas não se engane, muitos não irão para lá, mas irão para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Suas palavras são palavras duras, mas não são minhas. Foi o Senhor quem as disse. Queridos, existe sempre o outro lado da moeda. E não é por sorte, mas sim uma escolha nossa em querer ou não querer entrar no reino que Deus preparou para nós. Deus não brinca com nossas vidas como se fôssemos bonequinhos de brinquedo. Esse sim, esse não. Esse pode entrar, esse não pode entrar. Não, Deus não é assim. Ele nos vê a todos como filhos. Se todos acolhermos seu chamado para viver no seu reino, se nos empenharmos em adquiri-lo, mesmo que isto nos custe dizer não às nossas vontades, nos custe renunciar aos prazeres que o mundo nos oferece, então Ele nos dará entrada no seu reino e uma morada que Ele preparou exclusivamente para nós. Pense nisso. Querido irmão, querida irmã, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Isso vai ajudar bastante o canal. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, que Deus te abençoe ricamente.